Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maister. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Continuação do capítulo 6, Todo cuidado é pouco. Depois de meses em que Min-Sok foi o assunto principal de vários meios de comunicação, a morte de Juná marcava uma mudança completa nas pautas veiculadas pela imprensa. O artista, que vinha sendo deixado de lado pela empresa desde que voltara do alistamento, foi lembrado e toda sua vida fora revirada de cabeça para baixo. A ausência de uma carta de suicídio fazia com que alguns especulassem sobre o idol ter sido assassinado, enquanto outros diziam que provavelmente ainda seria encontrada a carta. Ambos acusavam a polícia de estar fazendo corpo mole durante as investigações, apenas para prolongar os 15 minutos de fama da delegacia. O que era plausível, já que todos estavam super interessados em entender o que tinha acontecido. O país estava dividido. De repente, todos pareciam emitir uma opinião sobre o que levara Juná a cometer suicídio ou quem poderia estar por trás de sua morte. Alguns alegavam que desde o retorno do exército, o idol estava se preparando para fazer alguns shows, mas que as vendas não estavam boas como costumavam ser antes de sua ausência. Outros diziam que ele nunca fora tão famoso assim, principalmente quando comparavam com a grande estrela Nam Min-Sok. Já os que desconfiavam que o assassinato estava sendo encoberto como suicídio, diziam que o CEO da empresa de Juná não parecia uma pessoa confiável e que ele não estava satisfeito com os termos do contrato de Juná. Sr. Park se sentia extremamente chateado com o que acontecera. Ele estava de luto como jamais ficara antes em toda a sua vida. Assim como aqueles que acreditavam que Juná havia sido assassinado, ele tinha quase certeza de que os homens que Liná havia escutado na escada eram os responsáveis pelo crime. Ele apenas não tinha como provar. Sentia-se mal por ele e Linar terem presumido que o idol encherido fosse Min-Sok, enquanto em nenhum momento os homens mencionaram algo que o identificasse. A fim de tentar obter alguma prova concreta sobre o assassinato de Juná, ele ordenou que seus homens de confiança continuassem seguindo os suspeitos e monitorando as escutas que colocaram no carro de um deles. Enquanto o Sr. Park começava a pensar que Min-Sok estava totalmente seguro, em uma das conversas registradas pela escuta, isso se provou completamente falso. Os homens mencionavam que haviam recebido uma nova pista sobre quem havia pegado a pasta 1 ano e meio atrás. Sugeriram que talvez tivessem ido atrás do idol errado ou que talvez poderia haver outro idol envolvido na investigação. Ainda revelaram que tinham encontrado o endereço de uma gerente e que ela supostamente também estava envolvida na interceptação da pasta. Um frio subiu pela espinha do Sr. Park, deixando-o congelado por um momento. Sentira o desespero de perder mais alguém que era importante para ele, já que conhecia exatamente um idol e uma gerente que se encaixavam perfeitamente nas descrições dadas. Sim, Sr. Park, disse Linar, percebendo que talvez tivesse dado bandeira sobre sua identidade, atendendo a chamada daquela forma, bem na frente de Min-Sok. Ela pensou em usar seus poderes para fazê-lo confundir o nome ou esquecer o que ouvira, mas logo concluiu que haviam pessoas suficientes com o sobrenome Park para que Min-Sok nem imaginasse que se tratava do mesmo que ele conhecia. O senhor entrou no banheiro e reduziu o tom de voz para que ninguém escutasse a conversa. Quer que eu volte? Você deve ficar aí, Linar, apressou-se o Sr. Park a dizer. Vocês dois estão mais seguros aí do que aqui fora. A situação é bem pior do que imaginávamos. Temos que procurar saber mais sobre essas pessoas. Parece uma organização criminosa muito perigosa. Sr. Park contou tudo em detalhes para Linar. Avisou que aqueles homens encontraram o endereço acreditando ser a casa dela e que, conforme ele havia verificado, eles tinham invadido o local e revirado tudo em busca da tal pasta. Contou-lhe ainda sobre as atualizações do caso de Juná e que a empresa dele tinha orientado a sua família a cremar o corpo do cantor. A empresa queria que o caso fosse encerrado logo e alegava que seria o modo mais eficiente para que os repórteres parassem de ficar vigiando a vida privada da família e dizendo besteiras sobre o falecido artista. Linar pensou em contar para Min-Sok o que acontecera ao seu amigo, mas Sr. Park a alertou que se eles aparecessem para o funeral seria muito perigoso, já que aparentemente eles só sabiam o endereço de Linar como referência. Por sorte, eles tinham invadido o apartamento errado. Além de ninguém ter se machucado, não descobriram a identidade da gerente.
Mas o cenário poderia mudar se os dois aparecessem na cerimônia e os criminosos estivessem por lá e acabassem se lembrando deles. Ele nunca vai me perdoar por não tê-lo deixado se despedir do amigo, Sr. Park, disse Lina preocupada. Não é certo esconder isso dele. A gerente aguardou os amigos de quarto caírem no sono e usou seus poderes para ir até o seu apartamento. Pelo que o Sr. Park dissera, os poderes tinham sido de fato úteis para proteger a pasta, já que sua casa estava intacta. Ela reforçou a segurança e se dirigiu para o lugar onde o funeral de Junai estava sendo celebrado. Ela sabia que o Sr. Park tinha razão de que Min-seok iria sofrer ainda mais com toda aquela história, principalmente agora que a morte do amigo poderia ter sido justamente porque o confundiram com ele. Seria mais sensato apurar melhor os detalhes e esperar que ele saísse do exército para que fosse comunicado. Não evitaria a dor, mas prorrogaria a mágoa por um tempo. Em nome de Min-seok, Sr. Park e Lina foram se despedir de Junai e cumprimentar sua família. Mesmo que o CEO tivesse tentado convencê-la a não ir, a gerente garantia que saberia se proteger e que era o mínimo que poderia fazer naquela situação. Inclusive, ela achava que era uma boa oportunidade de dar uma boa olhada nas pessoas presentes e tentar identificar algum suspeito. Lina aproveitou sua saída para passar a noite aproveitando sua casa e perceber o quanto estava sentindo falta de poder dormir em sua própria cama. Durante sua ausência no dormitório, fez parecer que estava dormindo. Como tinha muito tempo que não dormia tão confortavelmente, ela ainda não tinha se levantado e estava a ponto de ser descoberta. Já estava passando da hora de estar desperta. Min-seok já estava tentando acordá-la sem ter sucesso e por isso estava desesperado. Na terceira vez que sacolejou o corpo de No-Harin, Lina abriu seus olhos, o que o tranquilizou. Min-seok caiu sentado no chão e finalmente conseguiu respirar. Seu corpo todo tremia, principalmente suas mãos. A garota percebeu que ele parecia muito assustado e estendeu a mão segurando a dele com força. Após verem que Harin estava bem, Nam Jun-min e Ne Jun-ki saíram do quarto na frente para tomarem café da manhã. Disseram que tinham sido chamados para resolver uma questão sobre as folgas que tirariam na próxima semana. Min-seok aproveitou que ficara sozinho com o amigo e disse que tinha algo que estava sufocando há alguns dias. Ele admitira que estava sendo difícil suportar aquilo sem compartilhar com ninguém, e que depois do que acontecera naquela manhã, ele percebera que precisava desabafar antes que explodisse. Harin, não sei o quanto você sabia da minha vida antes de entrar aqui, disse Min-seok com um olhar bem sério, ainda sentado no chão do dormitório deles. Junai era um amigo muito importante para mim. Lina aprendeu a respiração e não entendia como ele descobrira. Segurou o punho para tentar manter a calma e decidiu ouvir o que ele tinha a falar até o final, sem interferir. Há uma semana eu tive um pesadelo horrível. Sei que vai pensar que sou ridículo, mas foi assustador e parecia muito real. Junai estava morto e a culpa tinha sido minha. Lina engoliu a seco, seu nervosismo aumentava a cada nova palavra que saía da boca de Min-seok. Sei que provavelmente foi só um pesadelo, mas seria tão bom que ele respondesse às minhas mensagens ou ligações. Agora seu telefone está fora do ar, como se o número nem existisse mais. Há poucos minutos pensei que algo grave tivesse acontecido com você. Era como se seu corpo estivesse vazio e nem estivesse respirando. Sei que não tem muito tempo que nos conhecemos, mas você já se tornou um grande amigo. O medo de perdê-lo me fez lembrar do exato sentimento que eu tive no meu pesadelo. Não posso perder nenhum de vocês e não sei mais o que fazer. Lina e Junai não me respondem de jeito nenhum. Será que eu deveria tirar uma folga junto àqueles dois e ir atrás deles? Aquele teria sido o pior cenário que Lina poderia imaginar. Tentou convencer Min-seok que eles precisavam de espaço e isso era o melhor que ele tinha a fazer, deixá-los refletir. Disse que depois que terminasse sua obrigação militar e tivesse passado um tempo, seria melhor para resolver isso com eles. Além disso, argumentou que quanto menos folgas eles tirassem, poderia sair dali antes. Não tinha como ter certeza se ela havia convencido Min-seok, porque ele se levantou e foi correndo atrás dos outros colegas de dormitório logo em seguida.